Ok, obrigado, Marina. Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar a reunião, tentando ser breve, para a gente poder não demorar muito para todo mundo voltar às suas funções. Gostaria de primeiro colocar em votação a pauta, a ordem do dia, que vocês receberam por e-mail. Gostaria de verificar se alguém tem alguma inclusão à pauta ou uma modificação. Nenhuma inclusão à pauta. Eu gostaria só de fazer uma modificação, gente. Os itens 6, 7 e 9 são itens para conhecimento. São documentos que estão para conhecimento, já estão lá no e-mail de vocês. Eu só gostaria de jogar todos esses itens para o final, para a gente não perder a continuidade do debate, tá? E a gente segue nos itens que temos que discutir, e ao final, caso alguém tenha alguma questão sobre esses documentos que estão para conhecimento, aí a gente abre para discutir esses documentos. Só esses itens 6, 7 e 9. Se todos estiverem de acordo, alguém tem algum comentário? Não? Então, Nizar, você gostaria de uma inclusão? Qual seria? Oi, Rafael. Oi, Nizar. Não, é só sobre, depois não sei se inclui no meio ali, com relação ao um transporte para conselheiro, tá? Para as plenárias presenciais, Tá para ok. reunião de comissão, alguma coisa. Tá ok. Então vamos deixar para o final ali, tá? Antes desses documentos, né? Aqueles que estiverem a favor da aprovação da pauta, permaneçam como estão. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Ninguém se manifestou, então está aprovada a pauta do dia. Próximo item, faltas de justificativas. Marina, tem alguma coisa? Solange Bueno, que está em reunião, só ela que justificou. Ok. Ata de 11/22, da plenária de 20 de outubro. Alguém tem alguma alteração para fazer na ata? Nenhum comentário. Então, coloco para aprovação a ata da plenária de outubro. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for desfavorável, se manifeste. Nenhuma manifestação, está aprovada a ata de outubro. Aprovação agora está para a gente discutir a agenda de 2023 deste conselho. Alguém gostaria de fazer alguma sugestão, alguma alteração na agenda que está colocada como proposta para o ano de 2023? Rafa, é a Miriam, tudo bem? Oi, Miriam, tudo? Eu estou na comissão de políticas públicas e eu estava Ok. olhando ali que a nossa reunião ficou para geralmente às segundas às 3h30. Eu só teria um problema com esse horário de 3h30. Eu não sei se tem como trocar com a comissão de normas e a política ficar 1h30 e norma de ficar 3h30. Eu não sei se essa discussão seria aqui ou em outro momento, mas só para colocar. Pode ser. Não sei os outros integrantes da comissão, né, se concordam. Sim. Marina, como é que vocês pensaram ali? O pessoal das comissões quiser se manifestar? Por mim, não teria problema a troca. Não haveria problema? Por mim, não. A Daniela disse que não consegue às 3h30. Haveria alguma A gente sugestão? pode depois tentar remanejar, então, com outra comissão. Né? Deixa eu ver aqui. Eu penso que, tanto a nossa comissão de políticas quanto a de normas, as duas fazem visitas, né? E visita depois das 3h30, às vezes fica meio inviável. Mas se tiver como trocar com outra comissão, quem sabe a gente vê isso mais para frente também. Pode ser. Aí debate melhor, né?
Isso. Então a gente deixa uma aprovação de uma provisória agora, né? Provisória aqui. Então, todos de acordo, por favor, se manifestem. Aqueles contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, está aprovada a pauta. Vamos para o próximo. Detalhe que a Eliane falou aqui que é verdade. Reunião é uma coisa e visita é outra coisa. Não é no mesmo dia da reunião. Então, não teria problema com a questão do horário da visita. Porque não faz visita no dia da reunião. São coisas diferenciadas. Ah, então tá. Daí... Ok. O Rafael, não sei se vai entrar agora a questão da abertura do conselho das quartas e sextas no período da manhã. Não foi colocado na pauta, né? Mas está na agenda. A gente pode colocar aí. Por favor, fala, Marina. Então, nós queríamos deixar 2 dias o conselho funcionando no período da manhã, que seria quarta-feira e sexta-feira. Às vezes a gente tem algumas demandas no período matutino e a gente manda assim um ofício para o secretário, quer dizer, um doc para o secretário e o RH solicitando a troca. A gente queria fixar esses dias, que seria quarta e sexta. Aí o conselho ficaria 3 dias à tarde e 2 dias de manhã. Quais são os dias à tarde e quais são os dias de manhã, Marina? De manhã ficaria quarta e sexta. Tá. Eu só não... Isso afeta os dias das reuniões das comissões? Os horários? Não, porque nós não colocamos reuniões nem na quarta nem na sexta. A gente deixou livre, porque também durante esse ano a gente teve alguns dias que fizemos reunião de manhã, né? Acho que 1 ou 2 vezes a gente fez reunião de manhã para determinada comissão ali que naquele dia poderia participar de manhã. Então ficou livre esses dias justamente para essas demandas, ou para visita, ou para reunião, ou para contatos com serviços, assim. Às vezes a gente precisa falar com alguém do CRAS que só trabalha no período da manhã. Daí a gente troca de período para vir, ou então tem que falar de casa, né? E aí a gente não está trabalhando naquele horário. Tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum contraponto? A gente não havendo contraponto, então... bem, a gente tem o primeiro ponto é a agenda como um todo, que fica em aberto só essa questão que a Miriam colocou, de talvez remanejar o horário da comissão, né? Que a gente vai debater ali os conselheiros e verificar esses outros dias que estão vagos, o período da manhã, que seria possível também, caso se interessem, tenham disponibilidade. Então, coloco para aprovação a agenda de 2023. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Está aprovada a agenda de 2023. E agora colocar, então, para votação essa alteração do horário de funcionamento da executiva, do conselho, para ter 2 dias pela manhã, no ano de 2023. Aqueles também que forem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, por gentileza. Não havendo manifestação, está aprovado essa alteração. Obviamente, tendo em vista a disponibilidade também no remanejamento com o RH, né, que tem que estar de acordo com as normas dos recursos humanos da Prefeitura. Vamos para o próximo item, comissão de normas. Oi? Rafa, só uma dúvida rapidinho que eu vi que o Nizar comentou ali. As reuniões do ano que vem serão presenciais, é isso? Ou não foi definido ainda? Não, o que eu entendi, elas permanecem online. Permaneceu online? Ah, então tá. Não, só ficou... Marina, que tem comissão que tem sido presencial, tipo normas, tá. Tem vindo aqui. Pela preferência da comissão. Porque são muitos documentos, né? Sim. Compensa mais. Sim, é uma escolha deles. Sim. E também
A comissão de PET tem bastante documentação para verificar, então é mais fácil presencial, os conselheiros têm preferido. Quando tem muito papel, assim, para manusear, eles preferem presencial. Mas as plenárias continuam online. Tá. Ok. Obrigada. Próximo ponto é o parecer sobre a inscrição da entidade El Shaddai. Comissão de normas, por favor. Priscila, quem mais que tá? A Ana, tá? Ana Paula, Daniela, Andresa. Querem que faça a leitura como tem sido nas outras vezes? Eu faço a leitura, depois explico como que querem. Pode ser, mãe. Pode ser, por gentileza. Comissão de Normas e Regulamentos de Inscrição. Parecer número 6 de 2022. Data da visita, 13/10/2022. Nome da entidade, Instituto El Shaddai. Endereço, Palhoça, Pinheira, Estrada Geral de Morretes, sem número. Responsável, Marlene Emericiana Halp Machado. Nível de proteção, alta complexidade. Serviços, programas e projetos. Serviço de acolhimento institucional. A entidade El Shaddai, escrita sob o CNPJ 16.813.838/00153, através de seu representante legal, a senhora Marlene Emericiana Halp Machado, encaminhou à Secretaria Executiva do Conselho Municipal o requerimento de inscrição com a documentação para o registro junto ao CMS de Palhoça, em julho de 2020. Após a análise dessa comissão, verificou que a documentação preenche as exigências formais contidas na Resolução 39 do CMS 2016, a qual regulamenta a matéria do processo de inscrição das entidades e organizações da assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais do CMS de Palhoça. Aspectos observados. Em visita realizada no dia 13 de outubro de 2022, os conselheiros foram recebidos pela representante legal da entidade, Marlene Emericiana, onde nos apresentou a estrutura física e as seguintes informações. O Instituto El Shaddai foi constituído em 2012. A equipe é formada pela coordenação, 2 psicólogos, 1 assistente social e 4 monitores com atendimento em período integral. A instituição realiza o acolhimento e a assistência às pessoas em situação de rua e também dependentes químicos. Visitas de familiares são liberadas, porém a maioria dos acolhidos vem de situação de vulnerabilidade familiar e não possui vínculos. A instituição atende somente o masculino. Possui 65 vagas, dentre as quais 7 são vagas sociais para as pessoas em situação de rua. Na data da visita, havia 56 acolhidos no local, dos quais 20 residentes de Palhoça e os demais oriundos de outros municípios. Os acolhidos podem realizar ligações de 3 minutos a cada 15 dias. Forma de acesso, através de convênio com o município de São José, através do Centro COP e por demanda espontânea. Acolhida das famílias com atendimento psicológico. Realização de grupos de apoio para os familiares dos acolhidos e ex-acolhidos. Uma vez ao mês, consulta individual de familiares com o psicólogo da instituição. Possui programa de ressocialização. Após 6 meses, o acolhido passa 1 semana em casa e retorna para a instituição. Reuniões periódicas com a comunidade, com palestras e informações sobre prevenção do consumo de drogas. A internação é voluntária e o período de acolhimento é de 9 meses. São aceitas 3 recaídas após ser avaliada cada caso individualmente. No período matutino, são realizadas atividades de manutenção da fazenda, laboraterapia,
Após o horário do almoço, sonoterapia até às 13h40. No período vespertino, reunião dos 12 passos narcóticos anônimos. Realização de consulta médica periódica 2 vezes ao mês ou quando necessário. A estrutura do local conta com açude, criação de animais, aves, vacas, cachorros, padaria própria, refeitório e academia. Toda quarta-feira, profissionais voluntários vêm à instituição para aulas funcionais e jurídicas. Realização de cursos de hortaliças e piscicultura em parceria com o Senai. Realiza encaminhamentos para o mercado de trabalho através de parceria com o Cine. A instituição se mantém através de doações e eventos beneficentes para arrecadação de fundos. Parecer da comissão. Diante da visita técnica realizada, documentos apresentados e atividades executadas pela entidade, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições informa que a entidade executa, conforme a política de assistência social, o serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, bem como atende plenamente os requisitos para o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Deste modo, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrição sugere parecer favorável ao registro da inscrição da entidade Instituto El Shaddai, sendo que se apresenta submetido à apreciação e aprovação do plenário para homologação do registro. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Algum comentário? Rafael, Pois não? é a Juliana. Então, eu só queria tirar uma dúvida. A instituição, ela presta, então, 2 tipos de serviço, o de acolhimento em pessoas em situação de rua e o tratamento para pessoas dependentes químicas? Alguém da comissão gostaria de colocar? Responder? Porque foi isso que eu entendi. Mas... Eu estou perguntando porque, inclusive, a gente acabou de receber uma orientação técnica do Estado sobre o acolhimento, né, de pessoas com transtorno mental e dependência química, onde fala que a assistência social não faz o acolhimento dessas pessoas, né? Está grifado ali na norma, eu vou até ler o que está escrito. Deste modo, é importante salientar que a assistência social não presta serviço de acolhimento a pessoas com transtornos mentais e nem para tratamento de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Claro, é um documento bem extenso, né? Isso fica só ali na conclusão do documento. E daí, por isso, a minha pergunta, porque se eles fazem o acolhimento e o tratamento de pessoas com dependência química, não sei se seria público de assistência social. Mas pelo que eu entendi, é pela inscrição do acolhimento de pessoas em situação de rua. Não Isso, pelo tratamento, né? Boa tarde. É só de um... Quem é? A Dani vai falar, pode falar, Dani. Não, Dani, pode continuar. É a Miriam, na verdade, está falando. Eu concordo tá. com a Juliana e também, mas daí eu acho que tem que, como o Rafa falou, separar, né? A inscrição da instituição vai ser na área do acolhimento de Na pessoas área da assistência, isso. Isso, Eles e têm aí... a parte de... Eles têm essa parte de acolhida de dependente químico, só que eles recebem também de São José os moradores de rua, né? Só que o que acontece? Muitos dos moradores de ruas que são encaminhados para eles apresentam algum tipo de dependência, né? Então, uma coisa acaba complementando a outra, mas eles têm os 2 serviços. A casa, ela é gratuita, né? Ela tem de livre demanda, até a responsável da instituição conversou com a gente e tal, ela falou que eles têm uma quantidade de vagas e tal, que muitas vezes eles não recusam ninguém, né? Apareceu um morador de rua, uma pessoa lá, eles acolhem, eles estão até ampliando e construindo, mas são todos em convivência, né? Acabam que todos convivem e trabalham, tem a laborterapia, e é como o psicólogo da instituição apresentou para a gente, que geralmente os moradores de rua que chegam para eles apresentam algum tipo de vício com álcool ou com outras drogas, né? Então, mas não que um morador de rua seria, se ele não tivesse, que ele não seria acolhido. Eles têm essa parte de acolhimento indiscriminado. Até a gente solicitou
no momento da visita, que ela adequasse o plano de ação dela, né? Porque no plano de ação anterior ele vinha bem essa parte do atendimento ao dependente químico e não deixava clara essa parte do acolhimento de pessoas em situação de rua. E aí a gente solicitou a adequação e está para apreciação na próxima reunião. Ah, tá, não vai ser aprovado hoje, então, no caso. Aprovada a inscrição. Daí tem que, como a nossa reunião ela já deveria ter acontecido, só que como a gente não teve quórum, a gente teve que adiar. A reunião ela já está. Porque assim, como a Juliana Então não trouxe, entra- realmente é bem isso. A gente a assistência ela não tem esse tipo de acolhimento, isso é com a saúde. Aí a minha dúvida é se isso vai ficar distinto, né? É só a pessoa, como tu falou, geralmente quem vem em situação de rua vem com algum vício, mas se isso está junto, eu não sei se a gente pode aprovar, daí eu coloco para plenária, né? A discussão. Daí tem que ser avaliado, acho que em conjunto, né? Talvez a gente possa deixar para a próxima, porque nós vamos ter reunião agora, final de novembro, para avaliar essa nova documentação que ela encaminhou. E daí a gente vai ver como que ela discriminou, se está separado, para a gente poder botar em votação. Eu acho que fica melhor, então, né? Pelo menos a gente tem mais certeza do que está aprovando, não? Eu acho importante ficar descrito bem certinho que são 2 serviços, né, dentro de uma instituição e o que vai ser aprovado para ser cadastrado na assistência, né? Isso pode ser. Eu concordo com a Juliana também. A gente deixa para a próxima plenária após a nossa reunião de normas, né? A gente consegue trazer um parecer mais concreto, né, sobre a instituição. Oi, pessoal. Desculpa a saidinha. Tive um contratempo aqui. Alô? Não sei se tu ouviu, Rafa. A gente, na verdade, então, acha melhor aprovar na próxima plenária, que daí porque daí já vai ter um novo documento e vai estar mais especificado se está junto, tudo junto, esse acolhimento, ou se realmente vem separado. Porque daí a gente pode fazer a inscrição no caso da situação de rua, né? Eu não sei se todos concordam, né? Todo mundo está favorável, vamos colocar. Aqueles favoráveis a gente retirar esse item de pauta e deixar para a próxima reunião, permaneçam como estão. E os que forem contrários, se manifestem, por gentileza. Ficou para a próxima reunião, então. Vamos esperar essa documentação. E aí vamos... Eu peço desculpas, minha esposa está fazendo o pequenininho dormir, e a avó dela acabou de chegar. Eu tive que correr no portão para abrir. Coisas de se trabalhar em casa. Acontece. Tem 2 documentos para conhecimento, ficou para o final.
Solicitação de regularização de prestação de contas, aqui está na pauta, está 2022, mas é 2020 que está lá no documento. Esse documento, deixa eu até... Marina quer explanar? Ou eu posso? Pode falar. Ele é mais para conhecimento. Gente, o que acontece? A gente fez a prestação de contas de 2020, ele é feito no sistema, tá? Dentro do Suas Web. Contabilidade faz e o conselho dá o parecer. O conselho deu o parecer e o Ministério mandou um documento dizendo que encontrou alguma inconsistência e aí pede medidas, a secretaria, enfim. A gente caminhou isso para a secretaria, para a Luiz e para o secretário. Eles estão tentando encontrar essa prestação e ver qual é o elemento que estaria incorreto, para daí poder dar algum retorno, saber se há uma devolução de recurso a fazer, ou houve um equívoco na prestação de contas, como vão se manifestar, né? Então a gente teria que fazer um aguardo. Porque a gente fez o parecer 2020, mas o parecer é tudo eletrônico ali. Eu não sei se ficou alguma coisa salva no conselho, mas de qualquer modo isso vai passar pela Comissão de Finanças, né? Quando vier alguma resposta, algum retorno. Porque ou vai ter que haver uma devolução de recurso, ou vai haver uma contestação ao Ministério, de algum modo, dizendo não, foi correto, ou então a prestação vai ter que ter uma alteração, caso tenha sido feita de uma forma equivocada, mas a princípio a gente teria que aguardar para a secretaria entender o que houve de problema nessa prestação de 2020. Se não me engano, e aí a memória está confusa, tá, gente? A prestação de 2020 ela atrasa para ser feita pelo Ministério, tá? Por causa da pandemia, o Ministério ele prorroga esse prazo. Então, acho que foi feito ano passado isso, final do ano passado, se não me engano. A gente tem que fazer uma busca lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre este documento? Quando ele vir, Rafa, daí ele vai já direto para a Comissão de Finanças e eles vão discutir essa situação para trazer o que houve ou não, né? Porque como é prestação de contas, tem que passar pela de finanças, né? Tá, daí eles vão provavelmente explicar melhor o que pode... Porque eu, de cabeça, eu não me lembro dos detalhes da prestação. Uhum. Então, eu não consigo dizer. E eu não tenho... Na época, eu tinha acesso às suas web, mas hoje em dia eu não tenho mais. Então, sim. Eu não consegui entrar para ver o que foi o parecer, para dar uma olhar na minúcia e tentar entender onde é que, isso aqui que o Ministério achou estranho, né? Ou incorreto. E aí precisa pegar, porque no documento que o Ministério coloca, ele fala de que houve uma interrupção de algum serviço continuado. Só que foi no meio da pandemia. Ali. Pois deve ser alguma situação em decorrência da pandemia, né? Se for da pandemia, pode ser que ele tenha alguma coisa a ser discutido. Se não for da pandemia, não sei se algum serviço foi interrompido, ele precisa pegar essa documentação para dar uma olhada e entender o que houve. Porque no texto deles, eles falam disso, de uma descontinuidade. Mas, enfim, a gente tem que dar uma procurada. Esperar a Luíse conseguir o acesso às suas web para pegar essa prestação de contas e a gente entender o que está lá dentro. Mas, só voltando à tua questão, ela vai para a Comissão de Finanças, de Financiamento. Tá bom. Convite para capacitação no Conselho Estadual. Também é para conhecimento, desculpa. Aqui está alguma coisa, orientação para execução do SIG-TV, né, que são as transferências voluntárias. Marina, puder explicar ali, porque eu também estou por fora ali desse item, não consigo auxiliar o pessoal. Ô, Rafa, só voltando um pouquinho na capacitação. Olha que a capacitação, A gente colocou para inscrição lá no grupo de Conselho Geral, né? E a gente só teve uma inscrição, que foi da Cláudia, ninguém se inscreveu, não. Então, se alguém ainda tiver interesse, amanhã a gente vai estar aqui no Conselho, participando, né? Até o dia todo.
E aí seria importante dar o nome porque para a gente repassar para o pessoal lá do estado. É porque eles só vão dar um acesso, então é para o conselho reproduzir, né, transmitir, né, só vai ter um ponto, só vai ficar no nome da secretária executiva, no caso, e aí se o conselheiro tiver alguma pergunta, alguma coisa, é por esse acesso. Então, se alguém quiser participar, é só ir no conselho amanhã. Começa às 9 horas. Perfeito. Agora, sobre do SIG-TV, que você estava dizendo, Aham. eu falei com Ô, Marina, só voltando rápido. Marina, Oi? estão me ouvindo? Tô. Não, é porque eu acho que eu respondi no grupo ali que eu não ia poder participar, acho que quando tu colocou, mas quem sabe quem vai participar amanhã trazer um resuminho do que foi na próxima plenária, não sei, só uma sugestão para quem não puder participar. Bacana, bacana. Colocar como para conhecimento, né? Produzir talvez um textinho, só os pontos, algum elemento que achei oportuno que todos conheçam. E a gente divulga para a plenária, né? Na próxima plenária. É bacana, amigo. Se puder fazer isso, bem interessante. Alguém gostaria de algum esclarecimento, alguma questão sobre essa capacitação, gente? Ou podemos avançar para o SIG-TV? Nada? Então vamos avançar. Marina, por favor. Eu falei com a Luíse hoje, né, sobre isso. Ela falou que isso aqui é só informação, né, orientação. Que esse recurso foi um recurso repassado, acho que o ano passado. Deixa eu ver se ela respondeu. É sobre como fazer a prestação de contas e assim que chegou, eu pensei que talvez fosse algum dinheiro que tivesse chegado e tal, mas ela falou, não, é daquela emenda parlamentar que recebemos, são só orientações. tá. Né, para de gastos e tal. Como que pode ser aplicado os gastos, é só orientação, vem até uma cartilha, né, se ele tiver interesse de se aprofundar mais ali, para estar, quando tiver outros recursos chegando, a gente vai estar sabendo mais tudo. Só para pegar, isso aí tem um documento do SES ali de R$300 mil, é desse valor? Só que veio no passado, acho que ano passado. Isso. Tá. Então, daí é interessante. Já foi prestado contas desse recurso? Você sabe? Acho que não, né? Não sei agora. Porque é interessante só verificar isso, que se não for prestado contas desse recurso ainda, porque talvez reprogramou para esse ano, enfim, a gente manda esse documento para a comissão de financiamento para quando chegar essa prestação de contas a gente observar esses itens todos. Né? Acho que é simples isso. Ok, pessoal? Vamos ver aqui. Esse era o 10º item? Era o 10º item. Aí nós temos, então, uma inclusão que o Nizar colocou sobre transporte para reuniões, né? Nizar, gostaria da palavra, por favor? Isso. Na verdade, eu já conversei com a Marina também sobre essa questão, porque, assim, a comissão agora que eu faço parte, os integrantes optaram por a gente fazer presencial pela questão de muitos documentos, né, para serem analisados e para poder conversar e tal. Aí, como a reunião é presencial e aqui na associação a gente não dispõe de recurso para estar indo, assim, em várias atividades, né, e tá pagando Uber e tal, eu solicitei o transporte para eu poder participar da reunião. Aí a Marina me explicou que existe no início, né, do ano, precisa enviar um calendário para a prefeitura com as datas das plenárias ou reuniões para solicitar o transporte. E que agora não seria possível essa questão dessa disponibilidade de transporte para poder participar. Então, eu gostaria de ver aqui com o conselho como é que a gente pode fazer isso, já que talvez a prefeitura, eu acho que não libere o transporte por causa disso. Eu expliquei para ele que não é possível. A gente pode até solicitar, só que como não está dentro da programação, pode ser que eles não forneçam. O dia que a gente tinha
a reunião marcada, a gente solicitou o transporte e eles não responderam, né? Mas, assim, a reunião foi cancelada por outras coisas, por outros motivos. Eu posso ler a resolução antiga para você ver se você entende dessa forma. Aliás, eu até encaminhei já, né? Na verdade, a reunião foi cancelada, a última, pela questão do que foi fechado lá, Ah, aquela sim. manifestação que teve, né? Foi por isso que não teve. Aí Sim, a comissão optou por não fazer o encontro. mas assim, eles não, a pessoa responsável pelo transporte não tinha respondido Também. Uhum. que ia fornecer ou não, né? Mas Isso, também não lembro se foi É. de véspera, né? O Lizar que a gente pediu, acho que foi, né? Na verdade, quando a gente marcou a reunião, eu solicitei, mas aí a gente, acho que foi uma semana antes, uma coisa assim. Daí, como tava fechado lá a BR, daí a gente também tava meio todo mundo sem saber como é que ia conseguir chegar, ou se ia dar tudo certo, e aí todo mundo optou por não fazer a reunião. Tá. Mas também a gente não, acho que tu não tinha recebido a resposta, né? Também. Não tinha. Tá, só para entender, o pessoal entender, porque existe uma resolução de um acordo que foi antigo entre Conselho e Secretaria, que era de disponibilizar um veículo, né? Quando tivesse reuniões. Tem um Então, documento aí? pelo que a gente já viu aqui, teve um período que teve cartão de ônibus. A Tá. gente achou aqui a informação. Aí depois a gente achou uma resolução de. Deixa eu só ver aqui que eu já te falo. Tem 18 de dezembro de 2019, né? Se me permite, eu queria ler essa resolução. Sim. Solicitar, eu só vou colocar o que resolver, tá? Solicitar à Secretaria Municipal de Assistência Social a liberação de carro nos dias das reuniões para realizar o transporte dos conselheiros que solicitaram. A secretária executiva encaminhará a agenda de reuniões do ano de 2020 para que a Secretaria de Assistência Social e os Centros de Referência de Assistência Social possam se organizar com os carros. Os conselheiros devem comunicar à secretária executiva com 48 horas de antecedência caso não precise do carro. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Eu não sei se eu entendo direito também, se essa resolução foi feita só para aquele ano determinado, já que ela fala aqui sobre a agenda de 2020. Eu entendo, assim, pessoal, eu entendo que esses são sempre acordos para tentar afinar. Tem época que foi melhor o ônibus, aí depois não deu certo o ônibus, não funcionou, aí colocou o carro, aí como tentou regularizar a questão do carro, e aí então fizeram isso no ano de 2020. Eu entendo que a resolução ela é válida para o ano 2020, porque ele fala explicitamente desse calendário, enfim, e tal. Então, uma resolução anual deveria ser refeita, talvez, ano a ano, mas não foi. Esse acordo, sempre esse ajuste. Acordo que eu quero dizer, tipo, ligar para o pessoal da secretaria, entender, olha, vamos continuar assim, vamos modificar de algum modo, né? Entrou 2021, tudo online, né? Agora a gente está retornando com algumas coisas presenciais. Então, sempre quando modifica alguma coisa, é importante a gente entrar em contato, então não tem uma força de resolução taxativa. O que eu recomendo fazer é fazer uma conversa com a Luísa e com o responsável pela frotas ali da secretaria, não sei se é o Ângelo que está como responsável, né? Para entender com eles como acordar isso para fazer funcionar. E aí expor para eles as poucas reuniões que vão haver esse ano ainda, né? E quais são as comissões que precisam, em quais momentos, porque não tem mais plenária, que antes era todas as reuniões tinha que ter um carro disponível, inclusive na plenária. Isso gerava um transtorno grande também para acontecer. Então, agora são poucas as reuniões. Acho mais viável. Mas é indispensável. Oi, O que por a gente favor. percebe é que a frota ela tem assim, uma certa dificuldade. Tanto que a gente estava marcando as visitas de acordo com a disponibilidade das comissões. Sim. Daí o responsável pela frota falou, não, vocês vão ter que marcar essas visitas quinta ou sexta. Só esses 2 dias. Então, por quê? Porque os carros eles são utilizados em vários serviços, são compartilhados, né?
Daí a gente ficou com quinta e sexta para visitas, né? Tá. Então tem muita coisa assim que vai ter que dar uma conversada. Né? Isso, queira ou não, são ajustes. Sexta-feira eu estou lá na secretaria, amanhã eu estou lá na secretaria, eu posso dar uma conversa. Mas, de qualquer modo, eu acho que aí é mais uma questão da gente tentar costurar uma nova prática para o ano que vem e verificar quais são as reuniões que ainda vão ocorrer até o final deste ano para tentar conseguir esse carro, né? Para essas comissões que vão se reunir presencialmente esse ano. Se vocês autorizarem, eu faço a conversa amanhã. Eu acho que também a Marina pode depois conversar, para conversar com a Luísa ou diretamente com o Ângelo, para a gente tentar entender e acertar esse horário da comissão com essa questão de frota de veículos, porque os veículos, como a Marina falou, eles ficam nos serviços, né? Não sei se tem algum veículo que fica parado ou para a administração. Tudo isso a gente tem que verificar ali como é que vai fazer funcionar. Mas eu entendo que é necessário ter o veículo. Agora, como que a gente vai fazer isso funcionar, precisamos conversar um pouco. Se vocês forem favoráveis, a gente abre essa conversa com o pessoal da secretaria. Pode ser? Nizar, tá ok? Então tá, amanhã eu já converso alguma coisa. A Marina, se puder me passar ali pelo WhatsApp, tipo, que dia que vai ter reunião esse ano ainda? O pessoal, você sabe que o pessoal vai precisar, porque daí eu já tento costurar com eles alguma coisa na secretaria. Até porque talvez, assim, algumas reuniões nem vai precisar ser presencial, sabe? É que a nossa comissão agora acumulou bastante documentos e aí a comissão optou por se reunir para poder discutir melhor. Então, pode ser que alguma outra reunião nossa não vai precisar ser presencial. Sim. Então, são em alguns momentos que a gente pode precisar, daí eu entendo que às vezes o transporte ele é utilizado e tal, e solicitar em cima da hora fica complicado, mas só mais para essa questão, assim, da gente poder ter, né? Da gente tentar verificar, por exemplo, já sabe que a próxima reunião vai precisar, por exemplo. Então a gente já tenta começar a costurar para a próxima reunião agora, já agendar esse carro para vocês, né? Isso. Algo nesse sentido. Obrigado. Gente, tem os documentos que estavam para conhecimento. Alguém tem alguma dúvida ou gostaria de fazer algum comentário? Porque, fora isso, a pauta está encerrada. Aí eu abro espaço caso alguém queira colocar mais algum ponto. Já que não tem mais pauta da reunião, só uma pergunta que estão me pedindo aqui no WhatsApp. Alguém de vocês sabe se tem alguém que faça parte do Fórum de Trabalhadores do SUAS de Palhoça aqui? Ou alguém que possa me passar o contato de alguém? A Miriam não faz parte? É só A porque minha internet ficou ruim aqui na hora. Eu não escutei o que o Nizar falou. Ela está falhando bastante. Eu vou colocar no chat aqui. Tá. É que a Vânia da Graph Partner me perguntando se tem alguém que poderia passar o contato para ela que ela precisa conversar. Desculpa, passar o quê? Eu não ouvi nada. Fórum dos Trabalhadores, Miriam. Tá. A Nizar está querendo saber se alguém daqui do Conselho faz parte do Fórum dos Trabalhadores de Palhoça. Que a Vânia está sim. Não, pode passar o meu contato. O teu? Tá. Não sou eu não sou a responsável, não sou a presidente, no caso, mas eu posso direcionar. Tá. Perfeito. Eu passo para ela, então. Obrigado. Desculpa, a internet está ruim hoje. Que é isso. Gente, mais alguma coisa? Não? Então, 15h. Muito obrigado a todas, todos. Tenham um bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa. São 15h.